Ele falou, ele disse, mamãe. O silêncio era absoluto. O menino de 6 anos, mudo desde bebê, agora olhava fixamente para ela. O pai, um homem poderoso, não sabia o que dizer, mas a faxineira recém-contratada já estava de joelhos, em choque. Como? Ela murmurou com lágrimas escorrendo. Aquela palavra, dita com voz fraca e emoção crua, mudou tudo. Curta se você acredita que conexões verdadeiras rompem qualquer barreira. Comente. Você já foi surpreendida por um gesto que parecia impossível? O coração de Lorena batia acelerado enquanto seus passos ecoavam pelo imenso corredor de mármore da mansão dos Moura. Suas mãos suavam, apertando nervosamente a pequena bolsa gasta que carregava, enquanto seguia a governanta de postura impecável. O salto da mulher mais velha marcava um ritmo constante no piso reluzente, cada batida lembrando Lorena do quanto ela não pertencia àquele lugar. Por aqui, senhorita. A governanta indicou uma porta imponente de madeira maciça. O senhor Moura a receberá agora. Lorena ajeitou o vestido simples pela 10ª vez. Era o melhor que tinha. Um presente de sua falecida mãe. A peça azul clara, embora limpa e passada, denunciava seu uso frequente. Mas era tudo o que possuía para uma entrevista de emprego. A porta se abriu, revelando um escritório suntuoso. Atrás de uma escrivaninha de mogno estava Rafael Moura, um homem que emanava poder mesmo sentado. Seus olhos castanhos escuros a analisaram friamente, fazendo Lorena sentir como se estivesse sendo dissecada. Sente-se, ele ordenou, sua voz grave preenchendo o ambiente. Lorena obedeceu, tentando controlar o tremor em suas pernas. Aos 23 anos, já havia enfrentado muito na vida, mas algo naquele homem a intimidava profundamente. Talvez fosse o contraste gritante entre eles. Ele, o empresário milionário de 42 anos, impecável em seu terno sob medida. Ela, a jovem do subúrbio, que cresceu limpando casas com a mãe. Suas referências são interessantes, ele comentou, folheando uma pasta. 5 anos trabalhando na casa dos Martinez. Sim, senhor, Lorena respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. Cuidei da casa até Dona Carmen falecer. Algo no olhar dele mudou. Um breve lampejo de reconhecimento? Dor? Lorena não conseguiu decifrar, pois logo seus olhos voltaram à frieza habitual. Precisamos de alguém discreto, ele continuou. Alguém que entenda que privacidade não é negociável. Sempre fui reservada, Sr. Moura. Estou aqui para trabalhar, não para... Um barulho repentino a interrompeu. Pela porta lateral do escritório, um pequeno vulto passou correndo, derrubando um vaso de cristal. O som do objeto se estilhaçando foi ensurdecedor. Theo! Rafael exclamou, levantando-se bruscamente. Lorena reagiu por instinto. Ajoelhou-se rapidamente, interpondo-se entre os cacos de vidro e o menino que agora estava paralisado no meio do escritório. Seus olhos encontraram os dele, grandes, assustados, de um azul profundo que parecia guardar um oceano de tristeza. Ei, está tudo bem, ela disse suavemente, notando como ele tremia. Acidentes acontecem. Vamos limpar isso juntos, ok? O menino a encarou, seus lábios tremendo ligeiramente. Lorena percebeu que ele queria dizer algo, mas nenhum som saía. Foi então que ela compreendeu. Este era o filho mudo do milionário. Theo nunca... Ele não... Rafael começou, sua voz traindo uma mistura de preocupação e constrangimento. Permita-me. Lorena pediu, já começando a recolher os cacos maiores com cuidado. Tenho experiência com crianças. Na casa dos Martinez, cuidava dos gêmeos também. Seus movimentos eram precisos, mas seus olhos ocasionalmente encontravam os de Theo, que a observava com uma curiosidade quase palpável. Ela sorriu gentilmente. Para ele e para sua surpresa, o menino deu um pequeno passo em sua direção.
Theo, volte para seu quarto, Rafael ordenou, mas sua voz estava menos firme que antes. O menino hesitou, seus olhos ainda fixos em Lorena. Ela notou como suas mãos pequenas se moviam nervosamente, como se quisessem expressar algo que sua voz não podia. Está tudo bem, querido, ela sussurrou. Vai ficar tudo bem. Algo na forma como ela falou pareceu acalmar o menino. Ele assentiu levemente e saiu do escritório, seus passos agora mais calmos que sua entrada turbulenta. Um silêncio pesado se instalou no ambiente. Lorena terminou de limpar os cacos, consciente do olhar intenso de Rafael sobre ela. Quando se levantou, encontrou uma expressão diferente no rosto dele, algo entre surpresa e esperança. Você começa amanhã, ele declarou abruptamente. Margarete, a governanta, lhe mostrará suas atribuições. Lorena piscou, surpresa, com a decisão repentina. Obrigada, Sr. Moura. Prometo que não irá se arrepender. Não prometa nada, ele cortou, sua voz voltando ao tom frio. Apenas faça seu trabalho e mantenha-se discreta. Enquanto seguia Margarete pelos corredores da mansão para conhecer suas funções, Lorena não conseguia tirar da mente o olhar de Theo. Havia algo naquele menino, uma solidão que ela reconhecia bem, a mesma que carregava desde que perdera sua mãe. Os dias seguintes foram um turbilhão de descobertas. A mansão era um labirinto de corredores luxuosos e cômodos imensos, cada um exigindo cuidados específicos. Lorena aprendeu rapidamente a rotina, os horários precisos, as preferências peculiares, os produtos específicos para cada superfície. Mas era Theo quem mais intrigava. O menino parecia ter um sexto sentido para sua presença. Onde quer que ela estivesse limpando, ele aparecia silenciosamente, observando-a com aqueles olhos profundos. No início, mantinha distância, como um animal selvagem estudando um possível amigo ou ameaça. Gradualmente começou a se aproximar. Um dia, enquanto ela lustrava os móveis da biblioteca, ele se sentou no tapete próximo, desenhando em seu caderno. Lorena cantarolava baixinho enquanto trabalhava, uma velha música de ninar que sua mãe costumava cantar. Foi quando notou, Theo tinha parado de desenhar e a observava com intensidade. Suas mãos pequenas se moviam no ar, tentando acompanhar a melodia. O coração dela apertou. Você gosta de música? Perguntou suavemente. Ele assentiu, seus olhos brilhando. Minha mãe sempre dizia que música é a linguagem da alma. Ela continuou, mantendo o tom gentil. Às vezes, palavras não são necessárias para dizer o que sentimos. Theo se levantou abruptamente e correu para fora da biblioteca. Lorena temeu ter dito algo errado, mas minutos depois ele retornou, carregando algo nas mãos. Uma pequena caixa de música. Com cuidado, ele a abriu. Uma melodia delicada preencheu o ambiente. Frelise de Beethoven. Lorena reconheceu a música que sua mãe tanto amava. É linda, ela sussurrou, observando a bailarina girar dentro da caixa. Theo se aproximou mais, sentando-se ao seu lado. Seus dedos pequenos tocaram levemente a mão dela. Um gesto tão suave que quase passou despercebido. Mas para Lorena foi como um raio de sol, atravessando nuvens densas. O momento foi interrompido por passos firmes no corredor. Rafael apareceu na porta da biblioteca, seu semblante fechando-se ao ver a cena. Theo, está na hora do seu tutor. Sua voz soou mais áspera que o normal. O menino fechou a caixa de música rapidamente, mas antes de sair, olhou para Lorena uma última vez. Havia algo diferente em seus olhos agora. Uma pequena chama de alegria que não estava lá antes. Senhorita Lorena, Rafael chamou sua voz cortante. Você foi contratada para limpar, não para ser amiga dele? Ela completou, surpreendendo. A si mesma com sua ousadia. Com todo respeito, Sr. Moura, às vezes um pouco de gentileza é tudo que alguém precisa. Ele a encarou longamente, como se a visse pela primeira vez.
Por um momento, Lorena pensou ter ido longe demais, que seria demitida ali mesmo. Mas então, algo suavizou em seus olhos. Apenas termine seu trabalho, ele murmurou, virando-se para sair. Mas parou na porta, acrescentando sem se virar. E aquela música era a favorita de minha falecida esposa. Lorena ficou parada, absorvendo suas palavras. Naquele momento algo mudou dentro dela. Não era mais apenas um trabalho, era uma missão. Aquela casa, aparentemente tão grandiosa e fria, escondia corações partidos que talvez precisassem apenas de alguém para ajudá-los a se reconectar. Enquanto voltava às suas tarefas, sua mente vagava para o sorriso tímido de Theo, para o olhar complexo de Rafael, para as músicas que sua mãe cantava. Em algum lugar entre o luxo e a solidão daquela mansão, ela começava a encontrar um propósito maior que simplesmente limpar. A tensão era palpável, enquanto Rafael observava através da janela de seu escritório. Lá embaixo, no jardim, uma cena incomum se desenrolava. Lorena estava sentada na grama com Theo, dobrando pedaços de papel colorido. Origami, uma arte que ele não sabia que ela dominava. As mãos delicadas dela guiavam as do filho com uma paciência que fazia seu peito apertar. Senhor Moura, a voz de Margarete o arrancou de seus pensamentos. Os documentos para sua assinatura. Ele se virou, bruscamente, como se tivesse sido pego em algo proibido. Seus olhos percorreram os papéis sem realmente lê-los. Pela primeira vez em anos, sua mente estava longe dos negócios. Um som peculiar atravessou a janela entreaberta. Uma risada silenciosa de Theo. Rafael congelou. Seu filho, que mal esboçava sorrisos desde a morte da mãe, agora tinha os olhos brilhantes enquanto mostrava para Lorena um pássaro de papel mal feito. Está perfeito. A voz dela carregava uma alegria genuína que fez algo dentro de Rafael estremecer. Vamos fazer outro? Que tal um barquinho dessa vez? A governanta pigarreou, ainda esperando as assinaturas. Rafael rabiscou seu nome mecanicamente, seus pensamentos presos na cena do jardim. Como aquela moça simples conseguia arrancar tanta vida de seu filho em apenas 2 semanas. Margaret, ele chamou antes que a governanta saísse. O que você acha dela? A senhora de cabelos grisalhos hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela é diferente, senhor. Não apenas limpa os cômodos, ela traz luz para eles. Rafael dispensou a governanta com um gesto, voltando sua atenção para a janela. Agora, Lorena ensinava Theo a fazer um barquinho de papel. Seus dedos roçavam gentilmente os dele, corrigindo dobras, incentivando cada pequeno progresso. Era como assistir alguém tentando reconstruir um vaso quebrado, com infinita delicadeza e determinação. A noite chegou silenciosamente à mansão, mas Rafael não conseguia dormir. Seus passos o levaram até o quarto do filho. Parou na porta, surpreso ao encontrar uma pequena coleção de origamis coloridos sobre a mesa de cabeceira. Um pássaro, um barco, uma flor, todos imperfeitos, todos preciosos. Theo dormia profundamente, algo raro nos últimos anos. Ao lado de sua cama, um novo objeto chamou a atenção de Rafael. Um pequeno caderno. Sua curiosidade venceu a hesitação. Ao abrir, seu coração quase parou. Eram desenhos, dezenas deles, todos retratando a mesma pessoa, Lorena. Ela sorrindo, ela cantando, ela ensinando origami. Em cada traço infantil havia uma adoração que o assustou. Seu filho estava se apegando demais. Na manhã seguinte, Rafael observava Lorena trabalhar na biblioteca através do reflexo da janela. Ela não o tinha notado ainda, concentrada em organizar os livros enquanto cantarolava suavemente.
Suas mãos dançavam sobre as lombadas antigas com um respeito que poucos demonstravam. Você não deveria criar expectativas nele. Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Lorena se virou, sobressaltada. Uma mecha de cabelo escuro escapou de seu coque simples, emoldurando seu rosto corado. Perdão? Theo, ele continuou, ainda sem encará-la diretamente. Ele está mudando desde que você chegou. Isso não é bom? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Rafael finalmente se virou, encontrando aqueles olhos que pareciam ver através de suas defesas. É perigoso. Ele já sofreu perdas demais. Com todo respeito, Sr. Moura, Lorena deu um passo em sua direção. Talvez seja o senhor quem esteja com medo de perder algo. A audácia dela o pegou desprevenido. Ninguém ousava falar com ele assim há anos. Estava prestes a repreendê-la quando um movimento na porta chamou sua atenção. Theo estava lá, seus olhos azuis alternando entre os dois adultos com preocupação. O menino correu até Lorena, agarrando-se à sua saia como se temesse que ela pudesse desaparecer. Ela automaticamente passou a mão pelos cabelos dele. Um gesto tão maternal que fez o peito de Rafael doer. Não se preocupe, pequeno, ela sussurrou. Estou apenas conversando com seu pai. Rafael observou fascinado como seu filho relaxava ao toque dela. Era como se Lorena tivesse um poder mágico sobre ele. Não, não era magia. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Mostre para seu pai o que você fez hoje, ela incentivou. Gentilmente. Theo hesitou por um momento, então tirou algo do bolso. Outro origami. Mas esse era diferente. Era uma tentativa de fazer um coração. Obviamente feito com muito esforço e concentração. É para mim? Rafael perguntou, sua voz falhando ligeiramente. O menino assentiu, estendendo o pequeno coração de papel com mãos trêmulas. Rafael o pegou como se fosse feito do cristal mais precioso. Era a primeira vez que Theo fazia algo especialmente para ele em anos. Lorena começou a se afastar discretamente, dando-lhes privacidade, mas a voz de Rafael a deteve. Espere. Ela se virou, encontrando um olhar diferente nos olhos dele, menos frio, mais vulnerável. Talvez, ele começou escolhendo as palavras com cuidado, talvez eu tenha sido precipitado. Um pequeno sorriso nasceu nos lábios dela, iluminando seu rosto de uma maneira que fez o coração de Rafael saltar uma batida. Talvez ela concordou suavemente. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil na mansão. Era como se o gelo começasse a derreter lentamente, gota a gota. Rafael se pegava procurando por Lorena nos corredores, não mais para vigiá-la, mas para observar como ela transformava cada tarefa simples em um momento especial. Ela não apenas limpava, ela cuidava. Cada objeto era tratado com respeito, cada cômodo ganhava vida sob seus cuidados. E Theo florescia como uma planta finalmente exposta ao sol após um longo inverno. Uma tarde, Rafael encontrou os dois na sala de música. Lorena estava sentada ao piano, um instrumento que permanecera fechado desde a morte de sua esposa. Suas mãos não eram tão habilidosas quanto as de Clara haviam sido, mas havia algo encantador na maneira como ela tocava notas simples, ensinando Theo a reconhecer cada som. Ele deveria interromper. Deveria lembrá-la de seus deveres, de seu lugar, mas pela primeira vez em muito tempo a música não trazia dor, trazia esperança. Senhor Moura, ela se levantou rapidamente ao notá-lo, suas bochechas corando. Me desculpe, eu não deveria... Continue, ele surpreendeu a si mesmo dizendo. Por favor. Lorena hesitou, então voltou ao piano. Suas mãos tremiam levemente, enquanto começava uma melodia simples, Asas do Amor, uma canção que sua mãe costumava cantar.
Theo se aconchegou ao seu lado no banco, seus dedos pequenos imitando os movimentos dela nas teclas. Rafael se encostou no batente da porta, permitindo-se ser envolvido pelo momento. Observou como a luz da tarde dançava nos cabelos escuros de Lorena, como seu filho parecia tão em paz ao lado dela, como a música preenchia os espaços vazios de sua casa. Foi então que percebeu, não era apenas Theo que estava mudando. Ele também estava. Cada sorriso dela, cada gesto gentil, cada momento de cuidado estava derretendo as paredes que ele construíra ao redor de seu coração. Isso o aterrorizava. Naquela noite, após colocar Theo na cama, Rafael encontrou Lorena no corredor. Ela estava diferente. Seu cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros e seu uniforme simples havia sido trocado por um vestido modesto. "Está indo embora?" Ele perguntou, sua voz mais rouca que o normal. "Sim," ela sorriu suavemente. "Até amanhã, Sr. Moura." "Rafael," ele corrigiu, surpreendendo a ambos. Pode me chamar de Rafael." O sorriso dela se alargou, iluminando seus olhos de uma maneira que fez seu coração acelerar. "Boa noite, Rafael." Ele a observou partir, lutando contra o impulso de chamá-la de volta, de dizer todas as coisas que estavam presas em sua garganta. Como ela havia trazido cor para seu mundo em preto e branco. Como seu filho sorria mais em algumas semanas com ela do que nos últimos anos sem ela. Como ele mesmo começava a sentir algo que pensou ter morrido junto com Clara. Mas as palavras permaneceram não ditas, flutuando no ar como as notas da música que ainda ecoava em seus ouvidos. Algumas mudanças ele estava aprendendo, precisavam de tempo. Como um origami sendo dobrado cuidadosamente, cada vinco precisava ser feito com precisão e paciência. E enquanto a noite abraçava a mansão, Rafael segurava o pequeno coração de papel que seu filho havia feito, percebendo que, talvez, apenas talvez, havia espaço em seu coração para um novo começo. Às vezes, a presença certa muda tudo, mesmo sem dizer uma palavra. Se você acredita que existem conexões tão profundas que transformam até os mais fechados, esse e-book é para você. No primeiro comentário fixado, você encontra histórias de amor que nascem em silêncio, crescem em gestos e florescem onde menos se espera. Vai lá, leia com o coração e me conta qual história falou com você sem precisar de som. O grito atravessou a mansão como um raio em noite clara. Lorena deixou cair o espanador que segurava e correu em direção ao som, seu coração martelando contra o peito. Algo estava errado, terrivelmente errado. Encontrou Theo no quarto de brinquedos, um cenário de destruição ao seu redor. Brinquedos quebrados espalhados pelo chão, desenhos rasgados flutuando no ar como folhas mortas. O menino estava encolhido num canto, batendo a cabeça repetidamente contra a parede, seus olhos vidrados em algo que só ele podia ver. "Theo, não!" Ela gritou, correndo em sua direção. Margaret já estava lá, tentando contê-lo, mas o menino se debatia com uma força surpreendente para seu tamanho. Um filete de sangue escorria de sua testa, manchando sua camisa branca. "Chamem o Sr. Moura," a governanta ordenou a uma das empregadas que se aglomeravam na porta. "Rápido!" Mas Lorena não podia esperar. Jogou-se no chão ao lado de Theo, ignorando os cacos de brinquedos que machucavam seus joelhos através do tecido fino do uniforme. Sem pensar duas vezes, envolveu o menino em seus braços, usando seu próprio corpo como escudo entre ele e a parede. "Estou aqui!" sussurrou em seu ouvido, sentindo-o tremer violentamente. "Estou aqui, meu amor. Você não está sozinho." Theo continuava se debatendo, suas mãos pequenas agora arranhando os braços dela, mas Lorena não o soltou. Começou a cantarolar baixinho. Não uma música qualquer, mas a mesma melodia que tocava na caixa de música que ele havia lhe mostrado semanas atrás.
Aos poucos, muito lentamente, os movimentos dele foram perdendo força. Sua respiração, antes errática, começou a se acalmar. As lágrimas, silenciosas como sempre haviam sido, molhavam a blusa dela. Foi quando Rafael irrompeu pela porta. O que aconteceu aqui? Sua voz trovejou pelo quarto, fazendo Theo se encolher ainda mais, nos braços de Lorena. Shhh! Ela pediu, sem desviar os olhos do menino. Ele está se acalmando. Rafael ficou paralisado, observando a cena à sua frente. Lorena abraçava seu filho como se sua vida dependesse disso, murmurando palavras doces em seu ouvido. Havia sangue, tanto na testa de Theo quanto nos braços arranhados dela, mas ela não parecia se importar. Todos para fora. Ele ordenou ao pequeno grupo de empregados. Agora, Margarete hesitou na porta. Senhor, talvez devêssemos chamar o médico. Depois, ele cortou, seus olhos fixos em seu filho e na mulher que o segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando ficaram sozinhos, Rafael se aproximou cautelosamente, ajoelhando-se ao lado deles. Seu coração apertou ao ver os arranhões nos braços de Lorena, as manchas de sangue em sua roupa. Ele encontrou uma foto da mãe dele. Ela explicou suavemente, ainda embalando Theo. Estava escondida dentro de um dos livros de histórias. Rafael fechou os olhos, a culpa o consumindo. Clara, sempre Clara. Sua ausência era como um fantasma que assombrava cada canto daquela casa, cada momento de felicidade que ousavam ter. Me deixe levá-lo. Ele estendeu os braços, mas Theo se agarrou. Ainda mais a Lorena, um soluço silencioso, sacudindo seu pequeno corpo. Está tudo bem, ela assegurou tanto para o pai quanto para o filho. Podemos ficar assim mais um pouco. E ficaram. Minutos se transformaram em horas. O sol começou a se pôr, pintando o quarto destruído com tons de dourado e vermelho. Theo acabou adormecendo nos braços de Lorena, exausto de tanto chorar. Você está machucada. Rafael finalmente quebrou o silêncio, seus dedos pairando sobre os arranhões nos braços dela. Não é nada. Ela sorriu fracamente. Ele não fez por mal. Como você sabia? Ele perguntou, sua voz rouca. Como sabia o que fazer? Lorena ajeitou uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto adormecido de Theo antes de responder. Minha mãe costumava dizer que às vezes tudo que uma alma machucada precisa é saber que não está sozinha em sua dor. Suas palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Quantas vezes ele tinha tentado alcançar seu filho durante suas crises, apenas para se afastar. Assustado com sua própria incapacidade de ajudar, ele sente falta dela. Lorena continuou suavemente. É normal. A dor não vai embora. Apenas aprendemos a carregar seu peso de maneira diferente. Você fala como se soubesse. Porque sei. Ela encontrou seus olhos, e pela primeira vez, Rafael viu neles um reflexo de sua própria perda. Perdi minha mãe há 2 anos, câncer. O silêncio que seguiu foi diferente, menos pesado, mais compreensivo. Rafael observou como ela continuava acariciando os cabelos de Theo, mesmo dormindo, como se precisasse se assegurar que ele ainda estava ali. Você deveria ir para casa, ele disse finalmente. Descansar. Não posso. Ela sorriu tristemente. Prometi que não o deixaria sozinho. Algo dentro de Rafael se quebrou com aquelas palavras. Sem pensar, estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente, limpando uma lágrima que ela nem percebera ter derramado. Então fique. Sua voz era apenas um sussurro. Fique conosco. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, surpresos com o toque e com as palavras. Por um momento, o mundo pareceu parar. Havia apenas eles 3 naquele quarto bagunçado, unidos por suas perdas, suas dores e talvez por algo mais que começava a nascer. O momento foi quebrado por um pequeno movimento de Theo, que se ajeitou no colo de Lorena, sua mão pequena procurando a dela mesmo no sono. Vou buscar o kit de primeiros socorros.
Rafael se levantou abruptamente, precisando de distância para organizar seus pensamentos. Para cuidar desses machucados. Quando voltou, encontrou Lorena exatamente onde a deixara, ainda embalando seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela não reclamou quando ele limpou os arranhões em seus braços, nem quando desinfetou o pequeno corte na testa de Theo. A noite caiu completamente sobre a mansão, mas nenhum dos dois mencionou a hora. Rafael trouxe travesseiros e cobertores, transformando um canto do quarto destruído em um pequeno ninho de conforto. Amanhã, ele prometeu enquanto ajeitava uma manta sobre os ombros dela. Vamos conversar sobre aumentar seu salário. Lorena riu baixinho, o som musical e exausto ao mesmo tempo. Não faço isso por dinheiro, Rafael. O uso de seu primeiro nome, tão natural em seus lábios, fez seu coração saltar uma batida. Eu sei, ele respondeu suavemente. É por isso que preciso fazer isso direito. Sentou-se ao lado deles, suas costas apoiadas na parede. No silêncio da noite, observou como a luz da lua atravessava a janela, banhando Lorena e Theo em um brilho prateado. Pareciam uma pintura. Mãe e filho adormecidos, um quadro que ele pensou que nunca mais veria em sua casa. O pensamento deveria assustá-lo, mas não assustou. Talvez porque pela primeira vez desde que Clara partira, a palavra família não doía tanto ao tocar seu coração. Seus olhos começaram a pesar, o cansaço emocional do dia finalmente o alcançando. Antes de adormecer, sua mão encontrou a de Lorena no escuro. Seus dedos se entrelaçando naturalmente, como se sempre tivessem sido destinados a se encontrar. E ali, em meio aos destroços de um quarto de brinquedos, 3 corações machucados começaram a cicatrizar juntos. Não era uma cura completa. Algumas feridas nunca realmente se fecham. Mas era um começo. Um começo nascido não de palavras ou promessas, mas de um abraço que se recusou a soltar. De uma canção de ninar no escuro, de mãos que se encontraram quando mais precisavam. O amanhecer os encontraria assim, conectados, protegidos, começando a acreditar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ter mais de uma chance de florescer. A manhã chegou silenciosamente à mansão dos Moura, trazendo consigo a promessa de mudança no ar. Lorena preparava o café da manhã com cuidado especial. Era a primeira vez que Rafael permitira que ela assumisse essa tarefa, normalmente reservada à cozinheira principal. Suas mãos trabalhavam com delicadeza enquanto arrumava a mesa. Morangos frescos, pães ainda quentes, suco de laranja recém-espremido. Cada detalhe era uma pequena declaração de afeto disfarçada de dever. Desde a noite da crise de Theo, 3 dias atrás, algo havia mudado sutilmente na dinâmica da casa. Os olhares duravam mais, os sorrisos vinham mais fáceis, e o silêncio, antes pesado, agora carregava uma expectativa doce. Bom dia! A voz grave de Rafael a surpreendeu, fazendo-a quase derrubar a jarra de suco. Ele estava parado na porta da cozinha, mais casual do que ela jamais o vira. Camisa branca com as mangas dobradas, cabelos ainda úmidos do banho. Seus olhos percorreram a mesa posta com uma expressão que fez o coração dela acelerar. Bom dia, ela respondeu, lutando, para manter a voz firme. O café está quase... Um barulho de passos apressados a interrompeu. Theo entrou correndo na cozinha, seus olhos brilhando ao vê-la. Nos últimos dias, ele havia se tornado sua sombra, seguindo-a pela casa como se temesse que ela pudesse desaparecer se a perdesse de vista. Ei, pequeno, ela sorriu, abaixando-se para abraçá-lo. Dormiu bem? O menino assentiu entusiasticamente, entregando-lhe algo que escondia atrás das costas. Um novo desenho. Nele, 3 figuras de palito sorriam sob um sol brilhante. Lorena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. É lindo, ela sussurrou, percebendo que Rafael também se aproximara para ver o desenho. Somos nós!
Theo concordou, seus dedos traçando cada figura com carinho. Pai, filho e ela, uma família. O pensamento fez seu coração doer de uma maneira agridoce. Vamos tomar café? Ela sugeriu rapidamente, tentando disfarçar sua emoção. Fiz aquelas panquecas que você gosta. Os três se sentaram à mesa, uma cena doméstica que parecia simultaneamente natural e extraordinária. Rafael observava em silêncio enquanto ela cortava as panquecas de Theo em pequenos pedaços, exactly como ele gostava. Você não precisava fazer tudo isso, ele comentou, sua voz mais suave que o normal. Eu quis fazer, ela respondeu simplesmente, servindo-lhe uma xícara de café. Seus dedos roçaram levemente quando ele pegou a xícara, enviando um arrepio por sua espinha. O café da manhã transcorria tranquilamente, preenchido por sorrisos silenciosos e olhares carregados de significado. Theo comia com apetite, algo que raramente acontecia antes. Ocasionalmente, seus olhos saltavam entre o pai e Lorena, como se percebesse algo que os adultos ainda tentavam negar. Foi quando ela se levantou para pegar mais suco que aconteceu. Theo puxou sua manga suavemente, seus lábios se movendo como se ensaiassem algo. Lorena se inclinou em sua direção, pensando que ele queria sussurrar alguma coisa em seu ouvido, como costumava fazer. Mas então... Mãe... O mundo parou. A jarra de suco escorregou das mãos de Lorena, estilhaçando-se no chão. Rafael derrubou sua xícara, café escuro manchando a toalha branca. Theo? A voz dele estava irreconhecível. Mamãe, o menino repetiu, mais forte desta vez, seus olhos fixos em Lorena. Ela caiu de joelhos, ignorando os cacos de vidro, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. 6 anos de silêncio quebrados por uma única palavra, a mais sagrada de todas. Não, ela sussurrou, seu coração se partindo. Theo, eu não... Mas o menino já estava em seus braços, seu pequeno corpo tremendo com soluços silenciosos. Mamãe, ele repetia, como se saboreasse cada sílaba recém-descoberta. Mamãe. Rafael estava de pé. Sua expressão uma tempestade de emoções, choque, confusão, medo e algo mais. Algo que fez o estômago de Lorena se contorcer. Me desculpe. Ela tentou se levantar, mas Theo se agarrou mais forte. Eu nunca quis, não pretendia... Não. A voz de Rafael saiu estrangulada. Não se desculpe. Ele se aproximou lentamente, como se temesse quebrar o momento. Ajoelhou-se ao lado deles, seus olhos encontrando os dela através das lágrimas. Ele escolheu você, ele sussurrou, sua mão tremendo ao tocar o rosto dela. Entre todas as pessoas, ele escolheu você para ser sua voz. Lorena não conseguia respirar. O toque dele em sua pele era como fogo, queimando através de todas as barreiras que ela tentara manter. Mas Clara, ela começou, Clara sempre será sua mãe. Rafael completou suavemente. Mas talvez haja espaço para 2 tipos de amor em um coração. Theo se moveu entre eles, sua mão pequena encontrando a do pai, puxando-o para mais perto, até os 3 estarem entrelaçados em um abraço impossível de separar. Mamãe, ele disse novamente. E desta vez a palavra soou como uma bênção, uma promessa, um novo começo. Margarete os encontrou assim minutos depois, atraída pelo barulho do vidro quebrado. A governanta parou na porta, seus olhos se arregalando ao ver a cena. Cacos de vidro e café derramado, seu patrão de joelhos no chão, a faxineira chorando. E Theo... Ele falou. Rafael anunciou, sua voz embargada. Margarete, ele falou. A senhora levou as mãos à boca, lágrimas brotando em seus olhos. Oh, meu Deus! A notícia se espalhou pela mansão como fogo. Em minutos, os empregados se aglomeravam na porta da cozinha, todos querendo testemunhar o milagre. Mas para Lorena,
O verdadeiro milagre não era apenas a voz de Theo. Era o olhar nos olhos de Rafael quando finalmente se separaram, a maneira como suas mãos permaneceram unidas, mesmo depois que se levantaram, o calor que agora existia onde antes só havia gelo. Precisamos conversar, ele murmurou em seu ouvido enquanto os empregados se ocupavam em limpar a bagunça. Ela assentiu, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Theo ainda segurava sua mão, recusando-se a deixá-la ir. Rafael os guiou até seu escritório, fechando a porta atrás deles. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros, carregado de possibilidades, de medos, de esperanças não ditas. Eu tentei lutar contra isso. Ele começou, sua voz rouca. Tentei manter distância, ser profissional, mas... Eu sei, ela sussurrou. Eu também tentei. Theo observava a troca com olhos atentos, ainda segurando a mão dela como se fosse sua âncora no mundo. Quando Clara morreu, Rafael continuou, pensei que nunca mais seria possível, que nossos corações estavam congelados para sempre. Mas você chegou, Lorena, com sua gentileza, sua luz e descongelou tudo. Ela completou suavemente. Ele deu um passo em sua direção, suas mãos, encontrando o rosto dela com uma delicadeza que fez suas pernas tremerem. Não posso mais fingir, ele sussurrou. Não posso mais negar o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz apenas um sopro. Amor, Theo respondeu por ele, surpreendendo-os novamente. Amor, mamãe. As palavras do menino foram como uma chave destrancando algo dentro deles. Rafael inclinou-se, seus lábios encontrando os dela em um beijo que tinha gosto de café derramado, e lágrimas de alegria de manhãs de domingo, e promessas silenciosas. Quando se separaram, Theo sorria, um sorriso tão brilhante que poderia iluminar toda a mansão. Fique, Rafael pediu, sua testa encostada na dela. Não como funcionária, não como substituta, mas como família, ela completou, seu coração transbordando. E ali, no escritório onde tudo começara meses atrás, 3 corações quebrados finalmente se tornaram inteiros novamente. Não da mesma forma que eram antes. As rachaduras ainda estavam lá, cicatrizes que contavam suas histórias. Mas agora brilhavam com luz própria, como ouro líquido preenchendo as fissuras, tornando-os mais belos justamente por terem sido quebrados e remendados com amor. Mamãe, Theo disse mais uma vez, e a palavra ecoou pelo cômodo como uma música há muito esquecida, uma melodia que falava de segundas chances e novos começos, de amor que transcende sangue e tempo, de família, que se escolhe e se constrói, um dia de cada vez, com paciência, coragem e, acima de tudo, coração. O relógio da mansão bateu 3 vezes na madrugada, enquanto Lorena permanecia acordada em seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Suas mãos tremiam ao tocar os lábios, ainda sentindo o fantasma do beijo de Rafael. A palavra mamãe ecoava em seus ouvidos como uma doce tortura. O que eu fiz? Murmurou para o espelho, observando seus olhos marejados. O uniforme de trabalho pendurado no cabide parecia zombar dela, uma lembrança cruel de seu verdadeiro lugar naquela casa. Do lado de fora, a chuva começava a cair, como se o céu compartilhasse sua angústia. Cada gota nas janelas refletia as dúvidas que a consumiam. Como pudera permitir que as coisas chegassem a esse ponto? Um trovão atravessou a noite, fazendo-a sobressaltar. No mesmo instante, seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Theo não consegue dormir. Ele chama. Por você. Seu coração se contraiu dolorosamente. Deveria ir? Cada passo em direção àquela família a afastava mais de quem ela realmente era. Uma funcionária, nada mais. Outro trovão, mais forte. Outra mensagem. Por favor. Antes que pudesse se impedir, já estava correndo pela chuva em direção à mansão.
Suas pantufas encharcadas deixavam pegadas molhadas no mármore impecável do corredor principal. Encontrou Rafael no topo da escada, seu rosto marcado pela preocupação. Ele teve um pesadelo, explicou rapidamente. Desde que acordou, só repete uma palavra, mamãe. A voz de Theo chegou fraca através da porta entreaberta de seu quarto. Lorena fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Isso não está certo, sussurrou. Eu não posso, não devo. Por que não? Rafael perguntou, sua voz mais próxima agora. Quando ela abriu os olhos, ele estava a centímetros dela. Porque sou apenas a faxineira. Ela explodiu, recuando. Um passo, porque sua família nunca aceitaria. Porque Clara... Mamãe... A voz de Theo soou mais urgente, mais assustada. O instinto foi mais forte que a razão. Lorena correu para o quarto, encontrando o menino encolhido em sua cama, tremendo a cada trovão. Estou aqui, pequeno, ela sussurrou, sentando-se ao seu lado. Estou aqui. Ele se jogou em seus braços, seu pequeno corpo ainda quente do sono agitado. Sonhei que você foi embora, ele murmurou contra seu pescoço, suas palavras ainda hesitantes, preciosas em sua novidade. Lorena, a voz de Rafael soou da porta, carregada de emoção. Olhe para ele, olhe para nós. Como pode dizer que isso não está certo? Ela embalava Theo gentilmente, suas lágrimas se misturando aos cabelos dele. Sua família... Que se dane minha família, ele exclamou. Então baixou a voz ao ver Theo se sobressaltar. Desculpe, mas é verdade. Eles não entendem. Não viram o que você fez por nós. E o que eu fiz? Ela perguntou, sua voz tremendo. Invadi seu luto, confundi seu filho, ultrapassei todos os limites. Você nos trouxe de volta à vida. Ele interrompeu, ajoelhando-se ao lado da cama. Antes de você, esta casa era um mausoléu. Eu era um fantasma. Theo estava preso em seu silêncio. Você não invadiu nosso luto. Você nos ensinou a viver com ele. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem. Theo se agarrou mais forte a ela, murmurando, mamãe, mamãe, como um mantra protetor. Mas e Clara? Lorena sussurrou, a culpa a consumindo. Ela deveria estar aqui, não eu. Clara está aqui. Rafael respondeu suavemente, tocando o peito de Theo. Sempre estará, mas sabe o que aprendi? O coração é como esta mansão, tem espaço suficiente para mais amor, mais memórias, mais família. Naquele momento, Margarete apareceu na porta, seus olhos arregalados ao ver a cena. Senhor, Moura, sua irmã acaba de chegar. Ela está furiosa. O sangue gelou nas veias de Lorena. Helena Moura, a irmã mais velha de Rafael, era conhecida por seu temperamento explosivo e suas opiniões inflexíveis sobre classe social. Onde está ela? Rafael tensionou imediatamente. Rafael! A voz cortante de Helena ecoou pelo corredor. Onde está essa aproveitadora? Theo começou a tremer violentamente nos braços de Lorena. Não! Ele sussurrou, sua voz carregada de medo. Não deixa ela levar você, mamãe. Fique aqui, Rafael ordenou, sua voz assumindo um tom que Lorena nunca ouvira antes. Fique com ele, eu resolvo isso. Mas era tarde demais. Helena Moura irrompeu no quarto como uma tempestade em forma humana, seus olhos faiscando ao ver Lorena na cama com Theo. Então é verdade, ela cuspiu as palavras. Uma empregadinha se fazendo passar por mãe, que patético. Helena, Rafael advertiu, mas sua irmã já avançava. Você tem ideia do escândalo? A faxineira e o viúvo milionário, que história, mas clichê, e usar uma criança vulnerável para seus golpes. Chega! A voz de Theo cortou o ar como um chicote. Todos congelaram. O menino estava de pé na cama agora, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade assustadora. Você não conhece ela, ele continuou, cada palavra clara e forte, como se tivesse guardado todas elas apenas para este momento. Você não sabe,
Como ela me abraça quando tenho pesadelos. Como ela conhece todas as minhas músicas favoritas. Como ela faz origamis comigo mesmo quando está cansada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lorena enquanto ele falava. Cada palavra um presente precioso, um milagre. Ela não está substituindo minha primeira mãe. Theo declarou, sua voz tremendo, mas firme. Ela está me ajudando a ter amor de novo. E eu escolhi ela. Eu escolhi. Helena cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre sua irmã e sua família. Você ouviu meu filho, ele disse calmamente. Pela primeira vez em 6 anos, você realmente o ouviu. E se não pode respeitar suas palavras, respeite ao menos seu silêncio anterior, aquele que Lorena ajudou a quebrar. Mas ela é uma empregada, Helena protestou, embora sua voz já tivesse perdido parte da força. Ela é a mulher que eu amo, Rafael declarou, fazendo o coração de Lorena parar. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras. A mulher que trouxe luz para nossa escuridão, voz para nosso silêncio, vida para nossa existência vazia. Theo desceu da cama e caminhou até sua tia, seus pequenos passos firmes no carpete. Tia Helena, ele disse suavemente. Você sempre disse que queria me ouvir falar. Bem, agora estou falando. E estou dizendo que amo minha mamãe Lorena. O quarto ficou em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva nas janelas. Helena olhava para seu sobrinho como se o visse pela primeira vez. Não mais como a criança, muda e assustada, mas como um pequeno guerreiro defendendo seu amor. Rafael! Ela finalmente falou, sua voz tremendo. Você tem certeza? Ele se virou para Lorena, que ainda estava sentada na cama, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Nunca tive tanta certeza em minha vida. Mas a sociedade não criou meu filho, ele interrompeu. Não segurou sua mão durante as crises, não cantou para ele dormir, não o fez sorrir novamente. Lorena fez tudo isso. E se a sociedade não consegue entender esse tipo de amor, então talvez seja a sociedade que precise mudar. Theo voltou para os braços de Lorena, que o abraçou apertado. Viu, tia? Ele sorriu, aquele sorriso puro que tinha o poder de derreter em qualquer resistência. Agora tenho 2 mães me amando. Não é melhor assim? Helena engoliu em seco, seus olhos marejados fixos na cena à sua frente. Seu sobrinho, antes tão fechado em seu mundo silencioso, agora falando com tanta eloquência. Seu irmão, antes uma sombra de si mesmo, agora brilhando com vida renovada. E Lorena, que tremia, mas mantinha a cabeça erguida, seus olhos transbordando não de medo, mas de amor puro e verdadeiro. Talvez, ela finalmente sussurrou. Talvez eu estivesse errada. A tempestade lá fora começava a amainar, como se o próprio céu reconhecesse a importância daquele momento de rendição. Mamãe, Theo chamou suavemente, aninhando-se mais nos braços de Lorena. Conta aquela história do passarinho que tinha medo de voar. E ali, sob o olhar atônito de Helena, Lorena começou a contar a história, sua voz suave, preenchendo o quarto com magia. Rafael sentou-se ao lado deles, seu braço envolvendo os dois protetoramente. Era uma cena que desafiava convenções, que quebrava barreiras sociais, que reimaginava o significado de família. Mas, acima de tudo, era uma cena de amor, puro, simples e verdadeiro. E enquanto a noite avançava, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer, uma verdade se tornava clara. Às vezes, as famílias mais bonitas não são aquelas que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir, um coração de cada vez. O salão principal da mansão dos Moura nunca pareceu tão sufocante. Lorena estava parada no centro, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre ela.
A família inteira de Rafael havia sido convocada para um jantar formal. Tios, primos, amigos, próximos. Todos vestidos impecavelmente, suas joias reluzindo sob os cristais do lustre, seus sussurros cortantes como navalhas. Então é ela. Uma senhora elegante murmurou alto o suficiente para ser ouvida. A empregada que enfeitiçou. Rafael! Lorena apertou as mãos, tentando controlar o tremor. Seu vestido azul marinho, o mais elegante que conseguira comprar, parecia inadequado diante dos trajes de grife que a cercavam. Mas Rafael havia insistido neste jantar, dizendo que era hora de oficializar tudo. Mamãe! A voz de Theo soou. Ao seu lado, sua mão pequena encontrando a dela. Ele estava lindo em seu terno miniatura, seus cabelos cuidadosamente penteados. Não liga para eles, você está bonita. Ela sorriu, seu coração se aquecendo com o carinho dele. Nas últimas semanas, desde que começara a falar, Theo se transformara em seu maior defensor. Olhem só, uma prima de Rafael comentou com desdém. A criança já está completamente manipulada. Na verdade, a voz de Helena surpreendeu a todos. Meu sobrinho nunca esteve tão lúcido. Lorena piscou, surpresa. Desde a noite da tempestade, Helena havia se tornado uma aliada inesperada. Não por aprovação total, mas por respeito ao milagre que testemunhara. Rafael surgiu então, magnífico em seu terno escuro, comandando a tensão imediata. Seu braço envolveu a cintura de Lorena protetoramente, um gesto que provocou mais sussurros escandalizados. Família, ele começou, sua voz grave preenchendo o salão. Amigos, sei que muitos de vocês vieram esta noite esperando um espetáculo, um escândalo para alimentar as fofocas dos próximos meses. Um silêncio tenso caiu sobre o ambiente. Theo se aproximou mais de Lorena, sua presença uma âncora em meio à tempestade. Mas o que vocês encontrarão aqui, Rafael continuou, é algo muito mais simples e muito mais extraordinário. Amor. Amor? Um tio mais velho zombou. Rafael, seja sensato, essa moça é uma faxineira? Rafael completou seu tom cortante. Sim, ela é. Uma mulher que entrou em nossa casa para limpar o pó e acabou limpando nossa alma. Uma mulher que, com suas mãos calejadas de trabalho honesto, reconstruiu nossos corações quebrados. Lorena sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Não daria a eles o prazer de vê-la fraquejar. Vocês falam de classe social, Rafael prosseguiu, sua voz aumentando, de aparências, de tradição. Mas deixem-me contar o que realmente importa. Antes dela, meu filho vivia em silêncio. Antes dela, esta mansão era um mausoléu de memórias. Dolorosas. Antes dela tínhamos dignidade, uma tia interrompeu. Clara jamais... Mamãe! A voz de Theo cortou o ar como um trovão. Todos os olhos se voltaram para ele, que agora estava à frente de Lorena, seus pequenos punhos cerrados. Eu escolhi ela. Ninguém me forçou. O menino tremia, mas sua voz não fraquejava. Vocês nunca me perguntaram o que eu queria. Nunca. Ficavam só dizendo, coitadinho do Theo mudo e me dando presentes caros. Mas ela me deu amor. Me deu voz. Lorena se ajoelhou ao lado dele, suas mãos gentilmente tocando seus ombros. Theo, querido... Não, mamãe. Ele se virou para ela, seus olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Deixa eu falar. Eles precisam saber. E então, para espanto de todos, Theo caminhou até o centro do salão. Seu pequeno corpo irradiava uma força que fez até os mais críticos se calarem. Minha primeira mãe, ele começou, sua voz clara e firme, está no céu, e eu sei que ela está feliz, porque agora eu tenho alguém que me ama aqui na terra, alguém que não se importa se eu falo ou não, se estou triste ou feliz. Alguém que me abraça, mesmo quando estou sujo de tinta, que conta histórias até dormir, que faz origami comigo mesmo quando está cansada.
Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Lorena enquanto ele falava. Rafael apertou sua mão, seu próprio rosto marcado pela emoção. E sabem o que mais? Theo continuou, olhando diretamente para os parentes. Ela nunca pediu nada. Nunca quis ser minha mãe. Eu que escolhi ela. Eu que falei mamãe primeiro. Porque o coração sabe, mesmo quando a boca não fala. Um silêncio absoluto caiu sobre o salão. Helena foi a primeira a se mover, caminhando até seu sobrinho e se ajoelhando diante dele. Você está certo, querido, ela disse suavemente. Então se virou para os demais. Todos nós queríamos tanto ouvir a voz de Theo. Bem, agora ele está falando. E se não ouvirmos, seremos nós os verdadeiros mudos. Rafael aproveitou o momento para puxar Lorena mais para perto, seus olhos encontrando os dela com intensidade avassaladora. Eu ia esperar o momento adequado, ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Mas acho que meu filho já criou o momento perfeito. Antes que Lorena pudesse processar o que estava acontecendo, Rafael se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O salão inteiro prendeu a respiração. Lorena, ele começou, sua voz embargada de emoção. Você entrou em nossa vida sem fazer barulho, como um raio de sol atravessando uma janela empoeirada. Não pediu permissão, não seguiu protocolos, simplesmente amou. Amou meu filho como se fosse seu. Amou nossa casa quebrada até ela se tornar um lar novamente e me fez acreditar que o amor pode ter vários capítulos. Theo correu para o lado deles, seus olhos brilhando de alegria antecipada. Alguns dirão que é loucura, Rafael continuou, que é precipitado, que é inadequado, mas sabe o que é realmente inadequado? Negar o amor quando ele bate à nossa porta, só porque ele não veio na embalagem que esperávamos. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma única pérola. Não um diamante ostensivo, mas uma joia que parecia contar sua própria história de beleza nascida da adversidade. Esta pérola, ele explicou, começou como um grão de areia, algo pequeno, aparentemente insignificante. Mas com tempo, paciência e amor, se transformou em algo precioso, como nós, como nossa família. Lorena mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam tanto que Rafael precisou segurá-las com firmeza. Então eu te pergunto na frente de todos, ele sorriu. Você aceita fazer parte oficialmente desta família? Aceita ser minha esposa, mãe do nosso filho e me ajudar a escrever o próximo capítulo desta história? O tempo pareceu parar. Os sussurros cessaram, os olhares críticos se suavizaram e por um momento havia apenas eles três no mundo. Um homem ajoelhado, uma mulher tremendo e uma criança segurando a respiração. Mamãe, Theo sussurrou. Diz sim. Lorena olhou para o anel, para Rafael, para Theo, para a família que os observava. Em seus olhos, lágrimas de alegria finalmente transbordaram. Sim, ela respondeu, sua voz carregando toda a certeza do mundo. 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, então se levantou e a beijou. Um beijo que falava de amor, de coragem, de novos começos. Theo pulou entre eles, seus braços envolvendo ambos, e de repente estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi Helena quem começou a aplaudir primeiro. Depois, lentamente, outros se juntaram. Mesmo os mais resistentes não puderam negar a beleza daquele momento, a pureza do amor que havia transformado uma família. Viu? Theo sorriu, seus olhos brilhando de felicidade. Agora todo mundo pode ouvir. Amor não precisa de permissão, só precisa de coração. E enquanto o salão explodiu em uma mistura de aplausos, lágrimas e congratulações relutantes, Lorena segurou seus dois amores mais perto. Seu coração, antes tão cheio de dúvidas, agora transbordava de certeza. Porque às vezes o amor
Mas verdadeiro não é aquele que nasce dos contos de fadas tradicionais, mas aquele que cresce nos lugares mais improváveis, como uma pérola nascida de um grão de areia, como uma voz nascida do silêncio, como uma família nascida do amor. Puro e simples. A luz do entardecer atravessava os vitrais da biblioteca, pintando o ambiente com tons dourados e púrpura. Lorena estava sentada em sua poltrona favorita, aquela mesma onde, meses atrás, cantarolava enquanto limpava. Agora, suas mãos não seguravam mais produtos de limpeza, mas sim um álbum de fotografias. Encontrei mais uma, Theo anunciou, correndo até ela com uma foto amarelada. Nas últimas semanas, desde o noivado, ele tinha se dedicado a uma missão especial: reunir memórias de suas duas mães. A foto mostrava Clara radiante em seu vestido de noiva, segurando um Theo recém-nascido. O coração de Lorena apertou, não de ciúme, mas de uma profunda reverência pelo amor que via capturado naquela imagem. Ela era linda, Lorena sussurrou, acariciando a foto com delicadeza. Como você. Theo respondeu simplesmente, aninhando-se, ao seu lado, só que diferente. Ela era como o sol do meio-dia, forte e brilhante. Você é como o sol do fim de tarde, quente e aconchegante. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Lorena. Como aquele menino de 6 anos conseguia traduzir em palavras sentimentos tão complexos? Sabe? Ele continuou, sua voz suave. Antes de você, eu não conseguia olhar as fotos dela. Doía muito. Mas agora é diferente. Por quê? Ela perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Porque você me ensinou que amor não acaba, só muda de forma. Como os origamis que fazemos. Mesmo papel, formas diferentes, todos bonitos. O som de passos os interrompeu. Rafael estava parado na porta, observando a cena com olhos marejados. Em suas mãos segurava uma caixa antiga de madeira. Achei que vocês gostariam de ver isso, ele disse, aproximando-se. São as cartas que Clara escreveu para Theo antes de partir. Lorena fez menção de se levantar, sentindo que aquele era um momento privado entre pai e filho, mas Rafael a deteve com um toque suave. Fique, ele pediu. Você é parte desta história agora. Sentando-se ao lado deles, Rafael abriu a caixa. O cheiro de papel antigo e saudade preencheu o ar. A primeira carta tinha a caligrafia trêmula de quem lutava contra o tempo. Meu pequeno Theo, Rafael começou a ler, sua voz embargada. Se você está lendo isto, significa que não pude ficar ao seu lado como queria. Mas quero que saiba de uma coisa. O amor de mãe é maior que a vida. É tão grande que transborda para além do tempo, do espaço, até mesmo da morte. Theo segurou a mão de Lorena com força, seus olhos fixos nas palavras de sua primeira mãe. E por ser tão grande, assim, Rafael continuou lendo, esse amor às vezes encontra outros corações para continuar batendo. Não sei quem estará ao seu lado quando você ler isto, mas sei que, se você abriu seu coração para amar de novo, essa pessoa foi escolhida pela parte do meu amor que continuou viva em você. Lorena não conseguia mais conter as lágrimas. Era como se Clara, de alguma forma, tivesse previsto este momento, tivesse abençoado esta união, mesmo antes dela existir. Papai, Theo chamou suavemente. Lê a parte final. Rafael virou a página, revelando as últimas palavras de Clara. Então, meu amor, se um dia você encontrar alguém que faça seu coração cantar novamente, que seque suas lágrimas, que te faça sorrir quando tudo parecer escuro, não tenha medo de amar, porque esse amor não será uma traição ao nosso, será sua continuação, como uma música que ganha novos arranjos, mas mantém sua melodia original. O silêncio que seguiu era sagrado, preenchido apenas pelo som suave de lágrimas caindo sobre papel antigo. Ela sabia, Theo sussurrou, olhando para Lorena com olhos brilhantes. Mamãe Clara sabia que você viria.
Rafael fechou a carta com cuidado, então pegou as mãos de Lorena entre as suas. Por anos, carreguei essas cartas como um peso, temendo o momento de mostrá-las a Theo. Agora entendo que elas não eram um fim, eram um começo. Lorena tentou falar, mas as palavras pareciam inadequadas diante da magnitude do momento. Em vez disso, puxou Theo para mais perto, permitindo que suas lágrimas expressassem tudo que seu coração sentia. Tem mais uma coisa, Rafael disse, retirando um envelope ainda fechado da caixa. Este tinha um nome escrito na frente. Para quem vier depois de mim. As mãos de Lorena tremeram ao aceitar o envelope. Era como receber uma bênção do além, um presente precioso do passado para o futuro. Dentro havia apenas algumas linhas, escritas com a mesma caligrafia delicada. Para você, que encontrou minha família quando eu não pude mais estar com eles. Não tenha medo de ocupar meu lugar. Não é um lugar que se ocupa, é um amor que se multiplica. Cuide deles com a mesma força com que eu cuidaria. Ame-os com seu próprio jeito de amar. E saiba que de onde estiver, estou grata por você ter escolhido carregar parte do meu amor adiante. Com carinho, Clara. O mundo pareceu parar por um momento. Theo olhava entre seu pai e Lorena, seus olhos refletindo uma sabedoria além de seus anos. Viu? Ele sorriu através das lágrimas. Agora somos uma família de verdade, com bênção e tudo. Rafael se ajoelhou diante de Lorena, tomando seu rosto entre as mãos. Você não está substituindo ninguém, ele disse suavemente. E está nos ajudando a construir algo novo, algo igualmente precioso. Como um quebra-cabeça, Theo acrescentou. Mamãe Clara é uma parte. Você é outra parte, e juntas fazem a figura completa. Lorena não conseguia mais conter a emoção. Abraçou os dois, sentindo como seus corações batiam em sintonia. 3 almas que o destino entrelaçou de maneira inesperada, mas perfeita. Acho. Rafael sussurrou contra seus cabelos. Que está na hora de marcarmos a data do casamento. Theo pulou de alegria, suas lágrimas anteriores já esquecidas. Pode ser no jardim, onde mamãe Lorena me ensinou a fazer origami pela primeira vez. Pode ser onde você quiser, meu amor, Lorena respondeu, seu coração transbordando de gratidão. Rafael a puxou para mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo suave, cheio de promessas. Quando se separaram, seus olhos brilhavam com uma certeza absoluta. Clara nos deu 6 anos de amor, ele disse. Agora temos o resto de nossas vidas para construir nossa própria história. E eu vou contar tudo, Theo declarou orgulhosamente. Agora que posso falar, vou contar para todo mundo como o amor pode ter muitas formas, muitas vozes, muitos jeitos de ser especial. Enquanto o sol se punha além das janelas da biblioteca, os 3 permaneceram abraçados, envoltos na luz dourada do fim de tarde. O álbum de fotos aberto mostrava imagens do passado, as cartas de Clara traziam bênçãos do além e seus corações batiam com a promessa de um futuro cheio de amor. Porque às vezes o amor é assim, não uma substituição, mas uma adição. Não um apagar do que foi, mas um iluminar do que pode ser. Como um livro que ganha novos capítulos sem perder sua essência, como uma música que incorpora novos instrumentos sem perder sua melodia original, como um coração que aprende que amar mais não significa amar menos o que já existia. E ali, naquela biblioteca onde tudo começou, onde uma faxineira cantarolava enquanto limpava e um menino silencioso a observava, uma nova família se consolidava. Não apesar do passado, mas graças a ele. Porque o amor verdadeiro não conhece limites, não respeita convenções e, às vezes, encontra seus caminhos mais belos através das perdas mais profundas. O jardim da mansão dos Moura nunca esteve tão glorioso.
Milhares de luzes delicadas pendiam das árvores como estrelas terrenas, suas luzes suaves refletindo nos arranjos de flores brancas que perfumavam o ar do entardecer. O local onde Lorena costumava ensinar origami para Theo havia se transformado em um altar natural, com um arco de flores entrelaçadas marcando o espaço sagrado. No quarto principal, Lorena observava seu reflexo no espelho antigo, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Seu vestido de noiva era uma obra de arte em renda e seda, um presente surpreendente de Helena, que insistira em presenteá-la com algo digno de uma moura. "Você está parecendo uma princesa", Theo exclamou, entrando no quarto em seu pequeno terno de pajem. Seus olhos azuis brilhavam de admiração. "Venha cá, meu amor", ela chamou, ajoelhando-se para ajustar sua gravata borboleta. "Nervoso?" "Não", ele sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Só feliz, muito, muito feliz." Lágrimas ameaçaram arruinar sua maquiagem, mas Lorena as conteve. "Eu também, pequeno, mais feliz do que jamais imaginei ser possível." "Mamãe Clara está vendo", ele disse com convicção absoluta. Ela mandou um sinal. Um sinal? Theo tirou algo do bolso. Uma pequena borboleta branca feita de origami. "Encontrei o papel dela no meu quarto hoje de manhã. Era da cor exata do seu vestido." Lorena pegou a delicada criação com mãos trêmulas. "Você fez isso sozinho?" "Sim", ele respondeu orgulhoso, "porque você me ensinou que amor é como origami. Precisa de paciência, cuidado e um pouquinho de mágica." Um suave bater na porta interrompeu o momento. Helena entrou, seus olhos se arregalando ao ver Lorena. "Oh!" ela sussurrou, levando as mãos aos lábios. "Agora entendo por que meu irmão se apaixonou por você. Você não apenas traz luz. Você é a própria luz." Antes que Lorena pudesse responder, Helena se aproximou com uma caixa de veludo antiga. "Isto", ela explicou, abrindo a caixa para revelar um delicado colar de pérolas, "pertenceu à nossa avó. Clara o usou em seu casamento e agora é sua vez." "Helena, eu não posso." "Pode sim", a cunhada insistiu, já movendo-se para colocar o colar. "Você não apenas entrou para nossa família, você nos ensinou o verdadeiro significado dela." Enquanto Helena ajustava o colar, Theo pegou algo mais de seu bolso. Uma foto. Nela, Clara sorria usando o mesmo colar de pérolas. "Viu?" Ele sorriu. "Agora vocês duas estão conectadas, como uma corrente de amor que nunca acaba." O som de música suave começou a flutuar através das janelas abertas. "Era a hora pronta?" Helena perguntou suavemente. Lorena respirou fundo, olhando-se uma última vez no espelho. A mulher que retribuía seu olhar não era mais a faxineira tímida que entrara naquela mansão meses atrás. Era uma mulher que havia aprendido que o amor não conhece barreiras, que família é mais que sangue, que milagres acontecem nos lugares mais inesperados. "Pronta", ela respondeu, sua voz firme. O jardim estava repleto de convidados quando Lorena começou sua caminhada. Mas seus olhos só viam uma pessoa: Rafael, esperando no altar, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Theo caminhava ao seu lado, segurando sua mão com força. Não havia ninguém melhor para entregá-la ao altar do que o pequeno anjo que havia sido a ponte entre dois mundos, duas histórias, dois amores. Quando chegaram ao altar, Rafael estendeu a mão para ela, mas Theo o interrompeu. "Espera", ele disse, sua voz clara e forte. "Tenho algo para dizer primeiro." Um murmúrio de surpresa percorreu os convidados. O menino que uma vez fora mudo agora comandava toda a atenção. "Quando mamãe Clara foi para o céu", ele começou, "achei que nunca mais ia ter voz para falar de amor. Mas aí chegou mamãe Lorena e ela me ensinou que amor tem muitas vozes, muitos jeitos de falar." Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Lorena enquanto ele continuava.
Ela não veio para substituir ninguém. Veio para aumentar nossa família, nosso amor. Como quando a gente faz origami, mesmo papel, formas diferentes, tudo bonito do seu jeito. Rafael segurou a mão de Lorena, seus dedos entrelaçados tremendo de emoção. Então hoje, Theo sorriu, tirando mais uma surpresa do bolso, um pequeno coração de origami. Não é só um casamento. É uma promessa de que amor não tem fim, só tem recomeço. Ele entregou o coração de papel para o celebrante, que o colocou delicadamente sobre a almofada que carregava as alianças. Agora sim, Theo declarou, dando um passo para o lado. Podem casar. A cerimônia que se seguiu foi um borrão de emoções, lágrimas e promessas. Mas algumas palavras ficaram gravadas para sempre no coração de todos os presentes. Eu, Rafael. Sua voz tremeu ao fazer os votos. Prometo não apenas te amar, mas amar a forma como você ama. Prometo celebrar cada dia a maneira como você transformou nossa casa em lar, nosso silêncio em música, nossa solidão em família. Lorena mal conseguia ver através das lágrimas quando chegou sua vez. Eu, Lorena, prometo amar vocês dois com cada batida do meu coração. Prometo honrar o passado que nos trouxe até aqui, celebrar o presente que construímos juntos e sonhar com o futuro que nos espera. Quando chegou a hora das alianças, Theo pegou o coração de origami e o abriu cuidadosamente. Dentro havia colocado uma pequena pérola, idêntica à do anel de noivado. Para lembrar, ele explicou, que amor é como uma pérola, nasce de algo pequeno, mas cresce até virar tesouro. O celebrante incorporou a pérola à aliança de Lorena, um momento não planejado que pareceu absolutamente perfeito. Agora, ele sorriu. Pode beijar a noiva. O beijo que selou sua união foi mais que um gesto de amor. Foi uma promessa, um recomeço, uma celebração. Quando se separaram, Theo já estava entre eles, seus braços pequenos envolvendo ambos. A luz do entardecer banhava o jardim em tons dourados. As luzes começavam a cintilar nas árvores e uma suave brisa carregava pétalas de flores pelo ar. Era como se a própria natureza celebrasse aquele momento. Olhem! Alguém gritou, apontando para o céu. Uma única borboleta branca voava sobre eles, suas asas brilhando contra o sol poente. Theo sorriu, sabendo em seu coração que era um último presente de Clara, uma bênção final para a família que agora estava completa. 3 corações, ele sussurrou. Uma família. A festa que se seguiu foi uma celebração de amor em todas as suas formas. Houve danças e risos, lágrimas de alegria e abraços apertados. Helena fez um brinde emocionado, falando sobre como o amor verdadeiro tem o poder de transcender classes sociais, preconceitos e até mesmo a própria morte. Mas o momento mais tocante veio quando Theo pediu para fazer um discurso especial. Sabia que origami significa dobrar papel em japonês? Ele começou, sua voz clara e confiante. E cada vez que a gente dobra um papel, ele fica mais forte. Como nossa família, cada vez que a vida nos dobrou, ficamos mais fortes juntos. Ele tirou 3 origamis do bolso. Um pássaro, uma borboleta e um coração. O pássaro é Mamãe Clara, que agora voa livre no céu. A borboleta é Mamãe Lorena, que trouxe cor de volta para nossa vida. E o coração somos nós 3, dobrados juntos em uma forma nova de amor. Não havia um olho seco no jardim quando ele terminou. Rafael e Lorena o abraçaram forte, suas lágrimas se misturando em uma promessa silenciosa de amor eterno. E assim, sob um céu pintado de estrelas e luzes de Natal, entre flores brancas e origamis coloridos, uma nova família celebrava seu começo. Não um começo que apagava o passado, mas um que o honrava, transformando dor em beleza, silêncio em música, solidão em amor.
Porque às vezes o amor é assim, começa com uma simples dobra no papel da vida e termina criando algo extraordinariamente belo, como uma faxineira que se tornou mãe, um menino mudo que encontrou sua voz e um homem quebrado que aprendeu a amar novamente. E se alguém duvidasse da magia daquele momento, bastava olhar para o céu, onde uma borboleta branca dançava entre as estrelas, lembrando a todos que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma, como o mais belo dos origamis.